E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui nesse nosso canal. Eu senti de trazer para vocês aqui um vídeo sobre procrastinação. Eu, quando mais jovem, um pouquinho tempo atrás, bem pouquinho, antes de eu começar essa jornada aí de autoconhecimento, eu tinha um hábito que era de dormir após o almoço. Não importava o que eu tivesse para fazer. Óbvio, como professora, eu sempre acordei muito cedo, 5 e poucas, 6 horas, e às vezes a gente vai dormir tarde para fazer o que tem que ser feito, para corrigir prova, etc., planejar as aulas do dia seguinte. Mas não era esse o ponto, porque hoje eu faço a mesma coisa, muitas vezes eu vou dormir depois do horário que eu deveria e acordo cedo com muita energia. O ponto era que eu não olhava para o que eu tinha que fazer. O Freud tem dois termos, né, que a gente acaba usando aqui quando trata o viés sistêmico, quando a gente fala dessa postura diante das nossas relações, que é pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida seria aquele movimento que a gente faz naturalmente em direção a mais vida. E a pulsão de morte, um movimento que a gente faz em direção a menos vida. Não necessariamente em direção à morte, não quer dizer que a pessoa vai se matar, nada disso. Mas quer dizer que a gente vai subir... Desculpa, que a gente... Que tristeza. Quer dizer que a gente vai subtraindo tudo que nos coloca para ter mais sucesso, mais alegria, relações mais tranquilas, mais harmônicas. E a procrastinação é um desses movimentos. Só que a gente percebe que a procrastinação tem algo por trás. De fato, ela tem algo que diz que eu faço a hora que eu quiser. É como se a pessoa fizesse um movimento rebelde, como um adolescente, que a mãe fala: filho, vai lavar a louça, filho, vai lavar o banheiro, filha, arruma sua cama. E ela tem que ir naquela hora. Então, muitos procrastinadores, nem todos, a gente fala aqui de relações humanas e não dá para generalizar. As constelações familiares não têm uma receita pronta, pelo amor de Deus, não existe isso com isso igual a isso. Ou, eu tô com a unha encravada, isso, não. Mas a gente traz ideias, percepções, insights, experiência e atendimento para que possa clarear alguma coisa aí. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes o procrastinador ele tem essa defesa interna, como: eu não vou fazer agora, ninguém manda em mim, eu faço a hora que eu quiser. A criança pode ter tido a ferida de um pai ou de uma mãe muito autoritária, que ela entendeu como muito autoritária. Ela não compreendia as razões muito bem. E atualmente ela se rebela. Então ela não faz o que deve ser feito. Ela postpone, ela procrastina, deixa para depois. Só que aí, quem é que paga o pato? Essa criança cresceu. Então nas relações a gente começa a ver tumulto, ruído, no trabalho principalmente. Então muitas pessoas vão por um caminho de treinamento, de autoconhecimento, querendo deixar de ser um procrastinador, quando na verdade ela precisa olhar um pouquinho para trás. Então dá 2 passos para a origem desse comportamento para depois dar 2 passos ali na frente. Não adianta você achar que somente praticando um hábito durante 21 dias você vai deixar de ser isso. Você tem que olhar para as raízes, para a causa, para o cerne da questão. Então aqui eu trago para vocês essa possibilidade. Um outro fator a ser analisado é a questão dos nossos polos, né? O nosso polo yin e o nosso polo yang. As nossas forças masculina e femininas que agem dentro de nós. A ausência de força yang, de força masculina, esses termos, né, ânimos e ânima, de Jung, que trazem pra gente essa complementariedade e que fazem com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos na vida, consigamos viver plenamente. A ausência desse fogo masculino faz com que a gente não faça o que devemos fazer. Então, uma outra forma de olhar para a procrastinação é olhar para a falta desse masculino. Via de regra, a falta do pai, a falta da conexão com o pai. Aí alguém pode dizer: mas eu me dou muito bem com meu pai, mas eu sou procrastinador.
Não sei, né? Não sei a dinâmica que está imperando aí. Mas é legal a gente olhar para a pessoa que nós já fomos, para a criança que nós já fomos e que está aqui. Hoje eu me dou muito bem, mas será que existe algo que aquela criança lá atrás questionou? Ou será que não, realmente esse pai foi embora, eu não conheci esse pai? Filhos adotivos não tem essa figura do pai. Não tem essa questão do masculino bem equilibrado. E aí não importa gênero, tá? Todos nós, masculinos e femininos, temos essas duas polaridades que precisam estar saudáveis. Muito se fala aí fora de feminino ferido, masculino ferido, nada é mais do que isso, de que não ter isso bem integrado. Eu excluo uma parte de mim. Se eu excluo o meu pai, eu excluo o masculino dele que há em mim. Se eu não conheço o meu pai, eu não conheço o masculino dele que me compõe. Aquela força do espermatozoide que sai de um corpo, atravessa outro, que sobrevive apesar de um ambiente hostil, de um pH que pode ali eliminá-lo a qualquer momento, que tem um foco, apenas fecundar o óvulo. O espermatozoide não pensa, aqui não vai dar, será que? Tô com medo disso. Não existe isso. Então essa força do masculino que nos compõe, que juntou com o óvulo e que sou eu, e na verdade nós somos só essa junção, só se trata disso, uma junção de células que se multiplicam e transformam isso aqui que a gente está vendo hoje. Se eu então não sei de onde vem esse masculino, como é que eu vou ter força de ação e foco e, sobretudo, consistência para fazer a manutenção dos movimentos que eu preciso, para empreender, né? Novos objetivos, para fazer a manutenção de um relacionamento, para persistir, para continuar. Então eu simplesmente vou perdendo essa vitalidade, porque se eu sou composta de dois, do feminino da minha mãe, do masculino do meu pai, e eu só tenho aqui um sob a minha mira, normalmente que é a mãe, né? E a gente já vem de criação onde o pai realmente não é tão presente, porque o pai, até das crianças que tinham os pais juntos na mesma casa, quem saía para trabalhar antigamente era o pai. Era ele que de manhã saía e a criança só via ele no final da tarde, à noitinha já. Então não tem essa conexão profunda, ela não compreende que na verdade o pai está saindo cedo e voltando só à tarde, e aqui eu não vou entrar em mérito nenhum de feminismo, nada disso. Só vamos nos ater aos fatos. O pai saía cedo, voltava à tarde, a criança não compreende que o pai estava ali trabalhando. Meu marido, por exemplo, faz isso. Ele sai 4 e pouco, a gente está dormindo ainda, e quando ele chega já fica pouco tempo com meu filho. Óbvio que hoje, com os conhecimentos que a gente tem, que a gente adquiriu, a gente vai trabalhando de maneira a tentar equilibrar, suprir aí, a suplantar essa falta. Mas a criança pode registrar, porque não depende da gente, é o que ela percebe. Então é o que nós, enquanto crianças, percebemos. Desculpa. Então é o que nós, enquanto crianças, percebemos. Ah, meu pai não está, meu pai foi embora, não sei quem é meu pai. Aqui eu tô, minha mãe é incrível, minha mãe é foda, minha mãe é essa guerreira, minha mãe é maravilhosa. O que eu faço? Eu fico muito na atmosfera do feminino, ainda que essa mãe tenha o masculino dela, porque ela é guerreira, olha que engraçado, né? Ela se sustém, ela tá no masculino ferido, porque ela não conseguiu ainda equilibrar. Então eu fico no masculino ferido da minha mãe, da minha avó provavelmente, porque aqui a gente está falando de uma questão que muitas vezes é transgeracional, e eu não consigo aqui, no outro polo, agir. Então eu procrastino. Vocês entendem quantas nuances tem por trás da procrastinação e que precisam ser olhadas? E não só falar, agora é produtividade, é foco, vamos fazer, uhul! E aí você sai fazendo de uma maneira atabalhoada, destrambelhada, adoentada. Então o que a gente precisa perceber é como a gente faz. É a maneira com a qual a gente se coloca nos projetos e entender o que está por trás. Por que eu não quero fazer isso?
né? Não é o que eu faço. Fazer muitas vezes a gente faz, a gente dá conta, mas a gente vai fazendo dessa forma, né? Atropelada, como eu disse antes. E aí os efeitos não são tão bons. E aí muitas vezes a gente nem se abastece na vida. A gente nem vive com presença, a gente nem compreende o que está ao nosso redor. Ah, deixa pra lá, depois eu faço. Amanhã eu faço. Eu não tenho energia. E de onde vem essa energia? Já falei lá atrás, preciso de conexão com o Pai. Ai, meu Deus me livre, deixou minha mãe passando fome. Minha mãe que teve que dar conta de tudo, não quer nem saber desse homem. Beleza. Tenta você, então, fazer esse tipo de movimento sem esse conhecimento. Se você chegou aqui é porque você tem já alguma coisinha ali olhando aí para a visão sistêmica. Parece que tem uma pulguinha ali que te trouxe. Se do jeito que você tem feito até hoje tem dado resultado, ok, desconsidera tudo isso e muda de canal. Agora, se você se afiniza com essa visão, com essa filosofia de vida, a visão sistêmica é quase que uma filosofia de vida aí aplicada. Tenta fazer isso. Tenta fazer um exercício de silenciar, de aquietar o coração. Só ouvir o coração batendo e compreendendo que se esse coração bate, dali veio também uma parcela masculina. E aí, de repente, sentir o sangue correndo pelas veias, passar a mão nessa veia que é mais saliente. Nossa, esse sangue também vem de uma força masculina. Também, né? Não só, também. E tomar consciência disso. Nossa, de repente surge um movimento tímido aí de gratidão por essa vida que é composta por essas duas polaridades. Só tomar consciência, só já despertar para essa realidade pode te trazer aí um pouco mais de centramento. E aí, quem sabe, futuramente, esse fogo de ação para que você consiga fazer o que precisa ser feito. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus, a gente se fala aí nos próximos vídeos. Não se esqueçam de deixar o seu like, assinar o canal para poder receber mais vídeos como esse. Compartilha com quem você acha que possa gostar. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!